was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Let the seasons begin when all was right wrong. Let the seasons begin to take the beginning down. Convite. Bom dia. Nós queríamos saber se a senhora está disposta a fazer uma entrevista conosco, E eu já fiz tanta entrevista, estou disposta sim. para contar a história da A comunidade. história de Alto Alegre, como era aqui. Ah, mas já estão fotografando a gente. Não pode. Eu vinha vindo embora quando escutei o tiroteio. Só me passou por mim um cara que tinha apanhado bastante, todo ensanguentado. Disse, ué, o que é isso? Eu disse, estão brigando, mas ele tinha tomado uma ronfa de paulada de espeto. Foi na primeira romaria que acontecia no Alto Alegre, foi 24/9/78, se organizava uma romaria, a primeira, e concorria tudo normal, até pelas 4h30, 5 horas da tarde, quando teve um leilão de um bolo, quando uns membros de outras comunidades vieram aí e tiraram esse bolo no leilão, e daí eles vieram praticamente para ter uma briga com outro cara de fora, não com a comunidade. E daí, quando tiraram esse bolo, botaram em cima de uma mesa e puxaram uns facão para cortar o bolo e abusando. Mas daí esse cara que eles queriam pegar não estava mais na festa. Sim, mas justamente por causa do bolo, mas sempre a desavença política. Chegaram ali e começaram a abusar também. E, afinal, sabe o que é quando estão bêbados? O pessoal aqui da comunidade, a diretoria, chamou a atenção. Mas foi com aquele fervo. O pau comeu frouxo. Só piorou. Só piorou. E aí começou uma briga lá, uma cadeira, tiraram, e aí eles correram no alto e até quebraram o vidro do alto, acho que estava chaveado, pegaram as armas e começaram a atirar. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria e colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono, partido ias ter de pegar mais. Quem ficou baleado mesmo foi o Gregório Favim e o Danilo Busato. Depois do quebra-quebra, né, um deles escorreu, né, e foi no alto e pegou uma Winchester e atirou. Primeiro, acho que ele atirou no Gregório Favim, que levou 3 tiros. E depois, uns 30 metros, ela mirou a arma para mim e atirou. Eu achei que nem era para mim, mas levei um tiro no estômago, né? Fui socorrido, não.
Quem que atirou foi o Aquilon Milani e um Mineto, não me lembro o nome dele. O Aquiles Milani, que ele não sei se ainda está vivo, e o Mineto. Quem brigou, quem atirou, fugiram também, né? A cara deles ficou aí, eu acho que foi eles correram numa rural do Nairo Sato, né? Pressionaram ele e eles correram, o Nairo Sato levou eles, né? Foi uma cena horrível, né? Começou com essa história de leilão de bolo e vai para cá, vai para lá. Daí quando começou o tiroteio, eu lembro que eu e mais umas meninas, se não me engano, a mãe da Camila, a Tânia e mais outras, a gente correu para cá, que tinha um morador que morava aqui, era um coco, e a gente escapou ali, se escondeu ali, daí se ouvia os tiros, daí diziam que era bombinha, que não era para se apavorar, e que até que passou tudo, né? Estava perto, só estava do lado de um alto e o finado Milani, o finado, chamavam de periquito, me pegou, era amigo deles, para um braço, daí eu vim para casa, aí eu queria levar um doente, daí não fui, porque já tinha outros aí que levaram, né? Eu estava presente ali na hora ali, né? Mas daí eu não fiquei muito, que a minha esposa estava grávida já nos últimos dias, e eu peguei ela e retirei logo do local, e daí não consegui ver o resto do desfecho da briga. Sei que a hora que nós vimos, estava aquela correria, aquela coisa, e nós escondemos dentro da sacristia. Eu me escondi dentro da sacristia da igreja. E uma imagem que ficou na minha memória até hoje, que daí tinha na porta da igreja, estava a imagem de Nossa Senhora da Salete, e daí o cara, esses que deram os tiros, né, estavam todos cheios de sangue, daí passaram a mão na Nossa Senhora, toda ensanguentada, né, daí passaram de alto a baixo, assim, na imagem, e essa imagem ficou pro resto da vida na minha lembrança, né, depois foi muito difícil da gente conseguir tirar, né. Comentários que quem passou a mão na Nossa Senhora suja de sangue foi um... Posso dar o nome dele? Adelar Mineto, parece que ele passou a mão na Nossa Senhora com a mão suja de sangue, né? Pelo menos que ele falou assim, que disse que Nossa Senhora que perdoasse ela, não sei o quê, ele deu vários tiros para cima, né? Ele não atirou em ninguém, ele deu tiro de revólver para cima, né? E depois ele correu um pouco de sangue, levou umas pauladas, e aí passou a mão na Nossa Senhora com a mão suja de sangue, né? Que a gente tem visto, não cheguei a ver, mas foi o que comentaram, né? Foi um griteiro, foi um apavoramento, coisa que nunca foi visto, né? Em lugar nenhum, uma coisa assim, realmente foi uma guerra. É uma coisa que todo mundo ficou apavorado, né? Podia ter sido, foi 2 baleados, mas podia ter sido muito mais. E a gente está sabendo que eles vieram porque eles tinham um problema com outro cara de fora, né? Eles vieram para, eu acho que bem dizer, combinar de se pegar na briga aqui na Romaria, né? Por isso os caras vinham numa Romaria trazendo um revólver e uma Winchester, é porque eles não vieram numa Romaria, né? Eles vieram com uma guerra. Deixa eu tirar isso aqui que estava fazendo fogo. Acho que pode deixar até isso aí. Bom dia, dona Célia. Quando foi que você chegou aqui no Alto Alegre? Não, eu cheguei aqui eu tinha 12 anos, faz uns 60 anos. E já tinha escola? Não. E como que foi que surgiu a escola? A escola, depois de uns quantos anos, daí foi feita uma escola de madeira, que era aquelas escolas que se chamava brisoletas.
Antes nós íamos na escola, na igreja. Antes da igreja, nós íamos na escola aí numa casa particular da Rosa, por exemplo. Antes eu dava aula aqui em casa. Eu dei aula para as moças primeiro, porque quando chegamos aqui, a situação aqui era bem diferente da onde a gente se criou. E a gente ficou com dó, né, dessas moças todas analfabetas. Então eu me ofereci a ensinar para elas, eu alfabetizei essas moças. Depois de uns 3 meses, elas estavam todas alfabetizadas e os pais então pediram para eu ensinar também para as crianças. Tá? Começou a vir criança por tudo que era lado. E no fim eu comecei a ficar meio preocupada porque eu não tinha espaço. Nós tínhamos feito uma casa nova e no fim, no último quarto, era tipo um armazém. Então eu colocava as crianças lá ensinava lá, né? O Casimiro ali, o meu irmão, fez 2 bancos que cabiam umas 11, 12 crianças a cada banco. Até que não tinha os cereais lá, tudo bem. E quando a gente começou a colocar, encher lá de trigo, então as crianças sentavam em cima do trigo. Mas aprenderam, e só tinha um livro para eu ensinar. Não tinha quadro, tinha só aquelas tabelinhas lá. Eu tinha que passar um por um, né? Primeiro as primeiras letrinhas, depois eu formando as sílabas, e ainda, né? Assim ia ensinando. E depois eu me despedi das crianças, eu disse que não ia mais dar aula, porque eu não tinha mais lugar. Eu tinha acho que umas 40 crianças que vinham, então enfiava na sala, na cozinha, lá naquele quarto, não tinha mais lugar. Aí eu disse para os pais que eu não podia mais dar aula assim, não tinha condições. Só se eles construíssem, então, uma capela que servisse de escola por um tempo, tá? Então, mas foi para já que foram falar com o Padre Vitor e ele já veio escolher o lugar. E esse lugar é onde hoje tem a capela. E quem doou o terreno? Quem doou o terreno foi o Francisco Coco. Foi que o finado pai deu a terra, o Monsenhor Vitor, eu estava junto com meu pai, escolheu o lugar, era recém-derrubado o mato, recém-queimada a roça, e foi em 1952, acho por aí. Foi feita de madeira toda verde para fazer ligeiro, porque não queriam deixar as crianças sem aula. Foi tudo rápido, uns derrubavam árvores, outros levavam no engenho, outros faziam buracos, era tudo pessoal unido, era uma beleza. Em 2 meses a capela ficou assim, bem dizer, pronta para a gente poder entrar lá, tudo provisório. Depois, então, depois de uns 6, 7 meses, daí foi feita então a capela definitiva. Foi rejuntado as tábuas, foi colocado parede dupla, o soalho também foi pregado, né? Porque antes estava tudo solto, as crianças iam de um lado, a tábua se levantava do outro. Era bonito de ver, seguido tinha as crianças lá debaixo. Mas era lindo mesmo. Naquela época não tinha assim, não tinha outras pessoas. E eu, como eu tinha me formado, imagina, na 5ª série, quando nós íamos em Júlio Castilho, eu tinha feito a 5ª série daquela época. Daí nós íamos aqui, não tinha ninguém que tivesse estudo. Daí os pais se reuniram. Naquela época, aqui pertencia para Palmeira. Daí eu fui em Palmeira, falamos lá com o prefeito de lá e eles me botaram. O primeiro ano que eu tive na escola, o primeiro ano que eu fui foi dentro da igreja aqui mesmo, nessa igrejinha de madeira, que foi desmanchada. Ela serviu de escola há muitos anos. Me lembro quando foi construída a escolinha, mas no tempo já não é mais essa, né? Era no tempo da escola de madeira, chamavam de... foi no tempo do Brizola, fazia aquelas escolas de madeira de tábua de pé, de atravessada, né? No começo nós matriculamos, então a outra avó do Jair ali, ela então começou a dar aula junto comigo, dávamos 3 turmas
por dia, tinha 95 alunos. Mas também vinha gente de tudo que era canto. Daí depois foi construída a outra escola, essa que está agora. E aí, que eu morava lá perto ainda, eu que fazia a comida, a estadia para os pedreiros, fui eu que dei. Como era o salário da professora? Aqui, quando Frederico foi emancipado, aqui ganhava R$3 por mês. E recebi esse primeiro salário aqui, que deu para comprar um radinho a pilha. Trabalhei 6 meses para pagar esse radinho. 6 meses. Levei 6 meses para receber esse dito salário. Eu estava bem feliz da vida. Como era Alto Alegre naquela época? Naquela época só tinha mato, alguma roça, tinha 4 famílias, só. Não tinha luz, água? Não tinha luz, a água era lá nos Cafundó, quando fazia 15 dias de estiagem, não se tinha água. A água tinha umas fontes ali para baixo, que até que o tempo estava chuvoso, sempre tinha água. Mas quando não tinha chuva suficiente, então a gente tinha que descer lá nos canhadões com uma zora. Não sei se a nossa gurizada sabe o que é uma zora. Quem é que conhece furquilha de bodoca, hein? Só que era grande. E colocava um baril em cima. Baril, 2 latas, botava o correntão, os bois. A gente descia lá para baixo da água para os bois e enchia o barril de água e vinha para cima, durava por um dia. Tinha que trazer água para os porcos, para as galinhas e ir para casa. E para tomar banho, então a gente descia lá embaixo nesses canhadões. Lá a gente achava aquelas poças de água bonita no meio das lajes, lá a gente tomava banho. Quando a gente vinha para casa, estava num suador ainda. Mas era assim. Não tinha geladeira, não tinha nada, nem congelador, nada. E quando a gente matava um porco, a gente cozinhava toda a carne, colocava-se numa lata com banha, durava 1 mês, 2, ela ficava bem boa. Bom, quando nós íamos morar aqui, que vim com a minha mãe, meus irmãos, aqui era só mato, essa estrada aqui passava no meio do mato. Então, sabe que é tudo mais difícil o meio de transporte. Mas assim, para viver, a gente vivia bem mais tranquilo, ninguém pensava em nada, ninguém se queixava que era ruim. Hoje em dia tem todos os confortos e o pessoal se queixa que está ruim. Ruim era naqueles tempos, mas só que era divertido. O pessoal se divertia, saía de noite cantando estrada fora, era uma beleza. E hoje, se alguém sai cantando de noite, eles vão chamar de louco. Mas era bem melhor antigamente. Até os dias de hoje mudou muita coisa. A comunidade cresceu, tem uma frota de caminhões, tem tratores, muitas famílias estão já com equipamentos agrícolas bons. Mudou um monte de coisa, né? Desde que nem para estudar, antigamente aqui só tinha até a 4ª série, né? Que nem eu só fiz até a 4ª. Só fui terminar, completar a 8ª faz 2 anos no EJA, né? No Roncalli. E agora passa transporte direto, né? Na frente de casa, que nem para vocês. A primeira missa foi realizada na quarta-feira da Semana Santa de 1953, pelo padre Luizinho Sponchiaro, que é esse aí.
Agora, o primeiro que casou aqui da comunidade foi o Eduardo Piovesan, meu irmão. Como que foi a festa, assim, como que era o casamento daquela época? Aquela época era os casamentão, né? Eram os parentes, os vizinhos, e era feito era porco assado, era galinha, era doces a riveria. Então, primeiro era uma festança na casa da noiva. Quando o noivo ia buscar a noiva, lá tinha o café, tinha de tudo. Depois iam para a igreja, iam casar, iam fazer o civil, tudo no mesmo dia. E depois, então, vinham fazer o resto da festa na casa da noiva. E a noiva passava o dia chorando. Eu não sei como é que pode. Chorava porque ela tinha saído da casa paterna, né? E chegava, então, na outra casa triste, quando os pais se despediam, então era aquela cascata de lágrimas. Os pais choravam, a moça chorava. Conte mais um pouco sobre as histórias das lagartas. Das lagartas, tá? E dos gafanhotos, não? Também. Tá, então o primeiro veio os gafanhotos. E a gente então fazia o que? Os homens iam fazer umas valas bem profundas e tocavam os filhotes dos gafanhotos, porque os gafanhotos que tinham asa iam lá para o meio das roças, espantavam eles. Então eles saíam, iam para outro lugar, mas eles deixavam a desova, né, na terra. E quando descascava esses gafanhotinhos, então os pais, as famílias, faziam valetas profundas e tocavam esses filhotes de gafanhoto dentro dessas valetas, cobriam de terra. Pronto, caput, né? Morriam. E as lagartas, então depois que passou a temporada dos gafanhotos, vieram as lagartas. Tinha o trigo que estava querendo encaixar e numas par de noites eles estavam derrubando com tudo. E ali venenos não tinha. Fazer o quê? Tocar as lagartas não dava, os gafanhotos dava, mas lagarta não. E ali eu fui falar com o padre Orestes Trevisan para que ele desse uma benção. Ele disse assim, eu vou dar uma boa maldição. E quando foi no outro dia, nós fomos lá para a lavoura, as lagartas estavam todas em cima do trigo, mortas, de cabeça para baixo, pretas, sequinhas. Eu disse, olha ali. Sobre a padroeira, tá? Como é que aconteceu isso? Quando foi escolhido o lugar para a construção da capela, a primeira coisa foi comprar as telhas. Então tinha um monte de telhas lá por primeiro. E nós, então, aos domingos, a gente se reunia lá perto daquele monte de telhas, colocava um quadro de Nossa Senhora e a gente rezava o terço lá, porque a capela estava todo uma derrame lá, não tinha nada pronto. Então lá a gente rezava o terço. E depois se reunimos ali, mas em poucos meses a capela já foi levantada e eu disse, então domingo ali com aquelas outras senhoras, que hoje todas são falecidas. Se reunimos ali e disse, agora nós temos a capela, temos que escolher uma padroeira. Ou padroeiro. Aí fizemos uma lista de nomes de santos. Aí eu fui logo, levei lá para o Monsenhor. Ele olhou e disse, agora qual é que vai ser aqui o nosso padroeiro? Ele olhou. Ele disse, esse aqui tem já, esse outro tem. Disse, vai ser Nossa Senhora da Salete. Tá, e ele logo então encomendou a imagem. Em pouco tempo já tinha ali a imagem. Aí quando foi no outro domingo, eu cheguei lá no grupo de mulheres e disse, agora nós temos a padroeira. E disse, Nossa Senhora da Salete. Então tinha a Josefina Posse. Uma coisa engraçada, ela disse,
Foi bom que o Monsenhor escolheu Nossa Senhora da Salete, porque aqui cai muita salete, em italiano salete é raio. Aqui diz que cai muita salete, que foi bom que ele escolheu esse nome. Pouco depois que foi escolhido o nome da padroeira da capela. Ali que o Monsenhor Vitor, então, colocou o nome de Alto Alegre. Uma vista panorâmica, que o padre colocou esse nome, era nome alto e era Show Alegre. Não sei lá por que ele achou alegre naquela época. Era o grupo dos 11? Meu Deus do céu, o que eu vou dizer? O grupo dos 11 era uma... Como é que a gente diz? Era tipo uma comunidade secreta, feita por um determinado partido. Então, só eram procurados aqueles que eram daquele partido. E já então foi feita a escola rapidinha, que muitos depois apelidaram da escola Brizoleta, e que era feita para, se caso estourasse a Revolução, lá seria tipo um quartel-general aquela escola. Mas como tudo fracassou, a escola ficou, graças a Deus, né? Ficou. E aquele movimento também se dissipou. Mas ficaram as intrigas depois. Eu fui muito perseguida, essa maldita política, né? Eu fui perseguida porque o prefeito que era do meu partido, porque ali era apontado um por um que pertencia a tal e tal partido, isso que era o ruim. Então, depois que o prefeito que era do outro partido ganhou, foi muita pimenta daqui, lá nos ouvidos do prefeito, para tirar a gente daqui. Eu disse que eu não saía daqui nem se um trator vinha me levar embora, porque a gente que fundou, que tinha feito tudo, agora tirar a gente e botar lá nas costas do Rio Uruguai. Eu disse, isso ali não estava certo. Nós batemos o pé, tanto eu que nem a Célia, batemos o pé de não sair. E quando foi que surgiu a ideia de montar um time de futebol na comunidade? Foi já 43 anos. Se reuniu aí o pessoal aí que brincavam assim nos potreiros aí, brincando assim entre vizinhos. E daí quando surgiu de formar uma sociedade e depois fazer um campo de futebol. E como era o terreno do campo antigamente? O terreno era na beira de uma lagoa, inclusive tinha um toco e um pé de pinheiro no meio do campo. E conte um pouco assim das conquistas que o time conseguiu. Mas as conquistas que o time mais tinha glória era que existia bastante torneio de futebol antigamente e se decidia de torneio assim mata-mata para quem ficasse campeão levar uma taça. Então o time, que é o Náutico aqui da Alto Alegre, tem tirado muitas taças antigamente nos torneios que existiam no interior. Como é que vai, filho? Nós vamos entrevistar o pai. O que tu quer, filho? E como foi que surgiu o Piquete de Laçadores? Isso surgiu de uma... A gente ia nos bailes de chopp sempre e um dia a gente viu um pessoal com as camisetas no baile de chopp e a gente disse, vamos fazer a mesma coisa. E a gente fez umas camisas para ir num baile e daí eles disseram, o que a gente vai escrever? Vamos escrever os gaúchos do Alto Alegre.
Daí a gente começou a ir, daí botamos bombacha, e começou a se criar aquilo lá, e foi indo, e compramos cavalo e construímos o piquete e tá como tá hoje. Olha, nós tínhamos um galpãozinho ali, tu deve se lembrar. Então a gente se reunia ali, veio até o prefeito, veio o patrão do CTG naquela época, e ali foi que surgiu a ideia de formar um piquete. Mas como se diz, é uma filial do CTG lá, Rodeio da Querência. E quais são as atividades que são realizadas ali no piquete? Ali tem diversas. A maior é o tiro de laço. Ele é o que? Grande. Todo ano, em janeiro, tem o nosso rodeio tradicional. Já vem gente até de Paraná, Santa Catarina, da fronteira, tudo participa do nosso rodeio. E o senhor gosta de morar aqui em Alto Alegre? Ah, eu gosto. Gosto e quero ver se eu deixo meus ossos aqui também. Eu acho que o maior orgulho que a gente tem de morar aqui é ver a comunidade crescer, né? Com uma harmonia, assim, que a gente vê, a gente nasceu aqui e se criou aqui. Então, a gente é apaixonado pela comunidade, né? E o senhor já pensou em sair daqui e morar para a cidade? Mas nem pensar, nem sonhar nisso aí. Por que o senhor se enraizou Sabe que a gente muito se aqui? criou aqui e vai lá na cidade, tu fica preso ali naquele pedacinho do terreno ali, tu sai fora e já está no que é dos outros. Vês aqui tu tem onde caminhar, tem espaço. Eu criei raízes aqui, 63 anos, sempre aqui, nessa mesma casa. Velha, mas velha também eu. Quando a gente começou a fazer essas amizades com as moças do Pócer, se davam uns casos bem interessantes, porque elas vinham para cá, tinha um pique aqui no meio do mato, elas vinham até aqui em casa, elas não tinham relógio, nós também não tínhamos, então elas chegavam aqui e diziam assim, os galos já cantaram, que estava na hora de ir na missa, mas aqui os galos começavam a cantar meia-noite. Ficávamos aqui contando caos, comendo não, porque era para ir se confessar, então naquele tempo tinha que ficar em jejum desde a meia-noite, então elas vinham aqui para ir junto. Então elas iam dormir junto com a gente, as gurias. Mas uma ficava na janela da cozinha quando via a estrela da madrugada apontar. Então era aquele alvoroço, aí olha, a estrela já levantou, vamos se arrumar e vamos sair. Então a gente se arrumava rápido e saía a estrada fora. Todas agarradinhas de braço dado assim, porque na estrada era cheia de tocos, de pedra, então para não cair. E essas moças do Poço eram muito supersticiosas, elas tinham medo dos espíritos. E nós não tínhamos medo, então botava elas no meio. E a gente ia, às vezes chegava lá na catedral, na matriz, não era catedral. E a porta da matriz ainda fechada. E o padre Vitor chegava e disse, o que estão fazendo aqui? Estamos esperando que o padre abra a porta da igreja. Assim nós ia, todos os domingos nós ia na missa. Saía de madrugada, depois na volta, daí tinha as outras companheiras dali de São Cristóvão e nós ia numa turma. Mas era tão bom. Muitas vezes nós saía cantando estrada fora, era tão bonito aquilo. El macio lindo e fioriço, vocês conhecem? Que vien dalle montagne, el macio lindo e fiori, que vien dalle montagne, e var de ben che nol se bagne,
perché io voglio regalare guardi bene che non si bagni, perché io voglio regalare